Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Grandioso é o nosso Deus em perdoar, grandioso é o nosso Deus em nos buscar para trazer a nós perdão e graça. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome, te adoramos por sua bondade e misericórdia, pelos seus feitos poderosos. Queremos te agradecer por esse novo dia de esperança, de confiança, onde o que nós queremos, Senhor, é estar contigo, te amar, te adorar, te bendizer, porque o Senhor é digno, o Senhor é honrado, o Senhor é majestoso. Pai, é bom estar diante da sua face. Opera grandemente na vida dos meus amigos, daqueles que precisam de ti, da sua graça, do seu perdão, da sua vontade. Opera grandemente, eu te peço, em nome de Jesus. A salvação é através do dom gratuito de Deus. Está escrito em Tito, capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha que coisa linda. É para todos os homens, depende de cada um, mas é para todos os homens. A salvação bíblica é um presente gratuito de Deus, que chama-se graça, não conquistado por obras humanas, mas recebido pela fé em Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nossas culpas para limpar-nos de todo pecado. Na curiosidade bíblica acerca da salvação, temos 3 tempos. Primeiro, fomos salvos, ou seja, devemos ser salvos, precisamos ser salvos da penalidade do pecado para termos o poder de sermos libertos através da presença de Deus, do Espírito Santo, do poder escravizador do pecado. Está escrito na palavra de Deus acerca dessas coisas. Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados que eram cometidos antes, debaixo da paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Está em Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 26. As principais curiosidades bíblicas ou soluções bíblicas acerca da salvação. Primeiro, a salvação no futuro. Porque, embora cristãos digam que foram salvos, a salvação definitiva é descrita como um evento futuro, ocorrendo no retorno de Jesus. Diz assim em Romanos 10, 9 e 10, 13, 17 e 20, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. É como diz lá em João, Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus é este grande Salvador, que através da nossa confissão do coração e da boca, expressando diante dele, que acreditamos no sacrifício dele, que queremos a sua purificação, que queremos a sua justificação, logo somos alcançados e
a nossa salvação, ela não é algo que nós ainda vamos conquistar. Jesus já conquistou. Porém, para sermos salvos e vivermos nesta salvação, precisamos aplicar a palavra de Deus diariamente em nosso convívio com Deus, com a mensagem da verdade de Deus e com as pessoas. Nós não podemos sair da terra ou deixar as pessoas. Nós precisamos conviver com as pessoas, convivendo dentro de nós a palavra e o Espírito Santo. A outra questão é que a salvação, ela é individual e única. A salvação não é transferível. Cada um prestará conta de si mesmo, não dependendo de rituais após a morte. Está em Mateus capítulo 24, verso 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a pessoa não pode perseverar sendo morto, porque morto está no sono permanente. Mas a pessoa que está em Cristo, vivendo na terra, vivendo a palavra, a verdade de Deus, o amor, o perdão, a graça, no convívio com o seu próximo, ajudando, compartilhando, participando da dor e suprindo a necessidade, esta pessoa, ela está perseverando. Se ela perseverar nesta verdade, ela será completamente salva. Não somente salva dos pecados aqui, mas salva deste mundo que precisa ser deixado por aquele que alcança a salvação. A outra questão que a salvação aponta para uma porta estreita. Jesus escreveu o caminho da salvação como estreito, alertando que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão, indicando que a salvação não é universal. Ou quer dizer que o fato da salvação ser para todos, mas nem todos alcançarão, porque a salvação não é imposta. Jesus nos conquistou a salvação através do seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu derramado sangue inocente, e como ovelha muda foi ao matadouro. A Bíblia diz que pelas suas feridas somos sarados, né? E o poder de Jesus Cristo é muito grande na questão da purificação. Mas a gente precisa entrar por uma porta estreita. Diz Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Ou seja, não é de qualquer jeito. Você não vai encontrar salvação nas esquinas da rua, jogada nas praças, como um dinheiro na caixa, ou você vai poder comprar com os dólares que você alcançar. Não, a salvação é feita pela fé. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas a fé em Cristo Jesus nos coloca novamente nesse cenário de graça e de misericórdia. E a outra coisa é que a salvação, ela nos proporciona segurança versus perseverança. Para perseverarmos, precisamos tomar posições. Diz assim, enquanto a salvação é segura nas mãos de Cristo, a Bíblia incentiva a produzir a própria salvação com temor e tremor. Não é uma salvação pessoal, mas é a salvação conquistada através de Cristo, que passa a gerir no nosso coração, e Deus sugere que, através dos seus apóstolos, que a gente precisa perseverar. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com tremor e tremor, porque esta é a que opera em vós. Portanto, Deus opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade.
A outra questão é que a salvação é no presente e no futuro. Eu só vou conquistar a salvação, só vou possuí-la quando eu for arrebatada, quando chegar no céu? Não, a salvação é algo que já vive com a gente. É como o comer e o beber todo dia. Se não comermos e bebermos todo dia, o nosso corpo vai se debilitar, não vai ter condições de enfrentar as bactérias e as coisas do mundo. Assim também nós em relação ao pecado. Se nós não nos alimentarmos de Deus, nós sofreremos. Então a Bíblia usa a metáfora do capacete da salvação, que é a nossa esperança garantida, mostrando que é uma realidade atual e garantida a todos os homens. Efésios capítulo 6, verso 17 diz: também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Confirme a sua salvação. Se defenda, coloque um capacete para proteger a sua mente de todas as mentiras e engano do mundo, e você verá o quanto Deus é bom com você. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, que esse dia seja dia de bênção na vida do meu irmão, do meu amigo, desta pessoa que está ouvindo, acompanhando, orando comigo, clamando a Ti pela sua vida, pela sua paz, pela prosperidade dos seus negócios, pelo bem-estar da sua família, para que todos os pecados que estão tentando lhe consumir os ossos, a esperança, caiam por terra e essa pessoa seja corajosa e em frente e seja humilde ao ponto de se humilhar, arrependendo-se dos seus pecados, como disse Pedro, e assumindo um comportamento de arrependido, vivendo na tua presença e largando todo o mal, como disse João Batista. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando esta vida, seu dia, sua história, em nome de Jesus. Amém.